E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Então nesta aula vamos aprender a declarar variáveis aqui no Go, no Golang, tá bom? Então é o seguinte, nesse primeiro momento eu vou ensinar para vocês uma forma válida, né? Porém, mais adiante, em uma próxima aula, eu vou ensinar para vocês a forma mais curta de você declarar uma variável usando dos poderes do Golang, beleza? Então vamos lá, seguinte. Nessa forma mais simples, né, de declararmos aqui variáveis, é o seguinte. Você vai usar a palavra var, tá certo? O nome da variável que você quer, o tipo do que essa variável vai conter e o valor da variável em si. Vamos entender isso melhor. Eu tenho aqui uma estrutura básica, né, para um projetinho em Go. Vou dar um Enter aqui e vamos começar aqui. Vou dar mais um zoom para vocês verem mais de perto. E aqui é o seguinte, pessoal. Como eu disse, palavrinha var e o nome da variável que você vai usar, né? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu coloquei o nome da minha variável como nome, né? Então, nome. Poderia ser nome usuário, por exemplo. Essa variável é um nome, então eu vou escrever alguma coisa, no caso Lucas, né? Então, Lucas é uma palavra é o quê? Uma string, é do tipo string. Então, aqui no Go eu vou colocar, string, é do tipo string. E qual que é o valor dela? Eu vou atribuir com o sinal de igual. E como é uma string, eu tenho que passar entre aspas duplas, legal? E aí eu coloco Lucas. Legal? Vou salvar. Então, como eu tinha dito antes, quando você declara uma variável no Go e não usa, ele acusa um erro. Então eu tenho que usar essa variável de alguma forma. No caso, eu vou dar um print dela. Tá bom? Nome usuário. Salvei, ele importou aqui para mim. Deixa eu fechar aqui. Ele importou aqui o FMT, que é o pacote que eu usei, né? E agora eu vou executar no meu terminal. Então, go run main.go. E ele imprimiu aqui Lucas. Por que ele imprimiu Lucas? Porque foi o que eu pedi, nome usuário. Quem é nome usuário? É esta variável do tipo string que tem o valor Lucas. Legal? E uma variável do tipo int, o que é isso? É uma variável do tipo de número, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar aqui var idade, é do tipo int, ou seja, um número inteiro e recebe 22. Então, só para ele não dar erro, eu vou dar um print aqui de idade. Legal? E se eu executar, ele vai me retornar aqui 22, porque é exatamente o que eu tenho dentro da variável idade. Legal? Então você já está começando a aprender como que eu trabalho com variáveis aqui. E aí, uma observação importante sobre o float. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Vou declarar aqui, ó, var a altura vai ser float 32, mas vocês viram que eu tenho float 64 também. Que coisa, né? Vamos lá. Por que float? Porque tem o ponto, né? Tem o ponto flutuante aqui que no caso não é um número inteiro, tipo 2 ou 1, não, é 1.78. Não é nem 1 metro nem 2 metros, é 1.78, tá ali no meio. Então o ponto vai estar ali, né, para você, é o ponto flutuante. Então é do tipo float. Mas aqui no Go eu tenho float 32 e float 64. E aí, Lucas? Como assim, cara? Vamos lá. Vocês viram que eu salvei, ele vai dar um erro porque eu não estou usando. Tranquilo. Vocês já entenderam, né? Que eu tenho que usar essa variável de alguma forma. Altura, salvei, agora não dá mais erro e ele importou o pacote FMT. Mas e esse negócio aí de float 64, float 32? Eu vou ler e vamos lá. Perceba que o tipo dessa variável é o float 32. Eu escrevi errado aqui, mas já corrijo. Então, essa variável eu coloquei como float 32. Mas a gente tem, vocês viram lá, o float 64 também. E qual a diferença entre eles? Em resumo, é o seguinte. Quando você for trabalhar com números pequenos, você utiliza o float 32 e números maiores, você utiliza
o float 64. É só isso, tá? E então, assim, tem certas regras aí. Você pode estar olhando a documentação para qual o range, né, que o float 32 atinge e o range do float 64. Mas, em geral, o pessoal usa o float 64, tá? Por via das dúvidas, float 64. Não dá tanta diferença assim, não. Tá bom? Então, eu usei o float 32 porque é um número bem pequeno mesmo, né? Não é nem 2, é 1.78. Então, eu coloquei o float 32, legal? Mas é bom saber o porquê, né? Mas eu vejo bastante o pessoal usando o float 64 direto. Beleza? Então, aqui não tem muito segredo, ele só vai dar um print da altura aqui. Beleza? Perfeito, né? Interessante. E tem também o tipo bool, né? Que é o booleano, true ou false, 0 ou 1. Legal? Que também não vai fugir muito disso aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, var instrutor do tipo bool é igual a true, né? Eu sou o instrutor. Então se você quisesse imprimir também, lá não tem segredo nenhum. fmt.print de instrutor. Legal? Ele vai me dar lá um true. Beleza? Perfeito, né? Aí outra coisa. Nós poderíamos não colocar, né, um valor na nossa variável, tá? Então, ó, podemos também não atribuir um valor em uma variável, né? E nesse caso, automaticamente será atribuído o valor zero, né? No caso de uma string aqui, no caso de um int, beleza? Então é o seguinte, eu vou copiar isso aqui que é mais fácil. Espero que ele tenha copiado. Vamos ver se vai dar certo. Às vezes não dá. Aqui deu certo. Então é o seguinte, eu declarei uma variável nome e coloquei um valor. E a outra, eu coloquei apenas int, ou seja, uma variável do tipo int, né? Beleza, beleza. Mas e aí? O que que isso vai me retornar? Vamos ver aqui, ó. Olá, Lucas. Por quê? Lucas por quê? Porque eu coloquei Lucas aqui dentro. Então aqui eu tenho nome, né? E aí, ó, sua idade é 0. Por quê? Tá aqui, ó, idade. Mas é 0. Por quê? Porque eu não iniciei, eu não coloquei aqui igual 22. Se eu colocar 22 agora, ele vai me retornar lá. Olá, Lucas, sua idade é 22. Mas naquele caso, eu não tinha atribuído ainda, então ele me retornou 0. Legal? E vocês viram que aqui eu coloquei print ADN. Aí ele pula uma linha, né? Se eu colocar só print, fica mais legalzinho porque ele não pula uma linha, ele fica mais enxuto ali, né? E ele tá comendo um espaço aqui, hein? Vamos ver o que tá acontecendo. Olá, 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 Lucas, sua idade é 22. O que está acontecendo? Nesse caso, temos que colocar um espacinho aqui, ó. Olá, vamos ver. Faltou ali entre o Lucas e o sua. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora sim. Beleza. Tá, é só questão de espacinhos ali no meio da string. Mas o fato é que se eu não atribuir um valor numa variável aqui, do caso int, ele vai me retornar 0, legal? E se eu não colocar aqui também, vamos ver o que vai me retornar. Deixa eu limpar. Ele vai me retornar aqui um espaço em branco, né? Uma string vazia no caso. É apenas um espaço em branco, tá certo? No caso de uma string, ele não me dá 0, ele só dá um espaço em branco. Tá bom? Perfeito, né? E agora temos aqui outra maneira, né, de declarar uma variável, ou várias variáveis no caso. Que é o seguinte, se eu for colocar várias variáveis aqui, é o seguinte, olha só. Eu posso ter uma sintaxe diferente que vai agrupar, né, várias variáveis aqui. Então, por exemplo, var, aí eu abro aqui meus parênteses e coloco a, e nesse caso eu só coloco aqui, ó, 1, tá? Ele já vai entender que é do tipo int. E aí eu coloco só o igual, então eu coloco a igual a 3, a igual a 1. No caso ele já vai entender que se trata de int, né? E vocês vão ver mais adiante uma outra forma bem interessante também de declarar variáveis usando dessa inferência de tipos que ele tem. Uma inferência implícita de tipos.
porque ele já vai entender quando é uma string, quando é um int, legal? E aí, ó, por exemplo, eu vou dar um FMT aqui dessas variáveis para não dar erro, então eu coloco A e B, por exemplo. Legal? E aí se eu executar, olha só, ele vai imprimir lá para mim normalmente. Tá, então essa é uma forma diferente de declarar variáveis. Legal? Se eu colocar aqui C igual oi e colocar aqui, ó, C. Vamos ver o que vai acontecer? Ele vai imprimir, no caso ele não vai dar esse espaço aqui, né? Ele vai colocar juntinho ali. Mas independente disso, é uma forma diferente de você declarar variáveis, usando essa sintaxe. A var e entre parênteses colocar todas as variáveis que você quer declarar. Beleza? E como eu disse, como vocês já perceberam também, que eu não posso declarar uma variável e não utilizar, porque ele vai dar um erro, tá certo? Então, por exemplo, aqui, eu declarei as variáveis, mas eu não estou utilizando, eu apenas declarei, né? Então, se eu tentar executar essa parada aqui, ó, vai dar aqui, ó, A foi declarado, mas não está sendo usado. Mesma coisa com B e a mesma coisa com C. Então, sempre que eu declarar uma variável no Go, eu tenho que utilizar, senão eu apago ou comento ali, mas não faz sentido no Go declarar uma variável e não usar. Ele não deixa você fazer isso. Isso faz parte também da questão de performance, né? Você não pode ter um código, um trecho de código inutilizável ali, inutilizado no caso, porque você só vai ocupar espaço à toa, né? Então o Go ele já pensa nisso e fala, bom, esse cara declarou uma variável, mas não está utilizando, então pô, não era para estar aqui, né? Então por isso que ele dá um erro e nem deixa compilar. Legal? E começando a falar sobre a inferência de tipos, você tem aqui no Go essa questão de inferência de tipos. Então, eu não preciso necessariamente, por exemplo, aquela hora eu tinha feito assim, né? Var idade do tipo int é igual a 22, né? Eu tinha feito isso. Deu erro aqui porque eu não estou utilizando, mas vocês entenderam. Eu tinha declarado assim, ó, var, beleza, idade, beleza. Estou declarando uma variável com o nome idade. Eu coloquei int, por quê? Porque é um número. E eu coloquei 22, né? Então, vamos dar um print aqui da idade, né? Só para ele não ficar com aquele erro ali. Então, se eu imprimir isso aqui, né, se eu executar, na verdade, ele vai imprimir aqui porque é exatamente o que eu pedi, né? E eu coloquei o int. Porém, a inferência de tipos é o seguinte, se eu não colocar o tipo, ele também vai funcionar, porque o Go entende, estão vendo aqui, ó? Ele executou da mesma forma que a anterior. O Go entende que se você tem um número aqui, pô, isso é um número, né? É do tipo int. Se eu tivesse, então, 2.2, ele também iria imprimir. Da mesma forma que se eu tivesse um texto aqui, né? Se eu colocasse aqui, só mudar aqui para fazer mais sentido, se eu imprimir isso aqui, ó, se eu executar, ele também vai imprimir, mesmo que eu não tenha colocado aqui, que é uma string. Opa, tá bom? Ele funciona das duas formas, tá certo? Ali também funcionou, e se eu tirar o string, funciona também, da mesma forma. Vocês já perceberam isso, né? Ele funciona eu inferindo tipos ou não. Funciona assim ou assim. Porque o Go tem essa dinâmica, ele já entende, pô, o que o cara colocou aqui está entre aspas, então é uma string. O cara colocou um número, mas tem um ponto ali, então é do tipo float. Ah, o cara colocou true, então é do tipo booleano. O cara colocou apenas um número inteiro, então é do tipo int. Né? E tem um pacote do Go que a gente pode estar utilizando para fazer essa verificação de tipos, tá bom? Já fica a dica, que é o reflect. E lá no reflect tem o type of. Se você vem do JavaScript, assim como eu, você lembra que lá no TypeScript você tem o type of. Ah, type of nome. Ah, é uma string. Type of ID é uma string. Type of idade é um... No caso eu falei errado. No caso é number, né? Do tipo number. Um ID, uma idade. Algum número vai ser do tipo number. Uma string, não, um nome, algum texto vai ser do tipo string. Você tem o type of lá no JavaScript. Aqui você tem que importar o pacote reflect
que faz o uso do typeof, que tem um typeof lá dentro. Então, vamos fazer essa verificação, mesmo sem declarar aqui o string. Vamos fazer primeiro fazendo o string, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, colocar aqui, ó, reflect ponto typeof desse cara aqui. Você viu o que eu fiz? Eu usei o pacote reflect e não tinha importado. Quando eu salvei, foi importado aqui. E uma coisa que mudou é a sintaxe do import. Ele pegou e abriu um parênteses aqui e aqui dentro ele colocou os imports. A mesma coisa como eu estava fazendo antes com declarar variáveis. Var, abre parênteses e lá dentro as variáveis. Aqui, quando tem mais de um import, que é a maioria dos casos dos programas, ele vai abrir os parênteses aqui e colocar os imports lá dentro. Mas o que a gente quer fazer? Pegar o reflect, que tem lá dentro o typeof, para verificar o tipo dessa variável. Vai ser string, obviamente, porque eu declarei aqui, ó, string. Então eu vou limpar e vou executar. Tá lá, ó. Então o que ele imprimiu aqui? Ele não imprimiu o valor da variável nome. Eu não fiz só um print nome, eu coloquei o print reflect.typeof do nome. Ou seja, eu quero saber o tipo dessa variável que eu declarei. O que ele me retornou? Uma string. Legal. E se eu tirar agora? Agora eu não declarei. Eu não falei que é uma string. Será que vai dar certo? Deu certo. É uma string. Por quê? Porque o Go entende. Tá entre aspas, é uma string. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, idade e vamos colocar 22. E aqui dentro eu vou passar o idade. Só que eu vou colocar o int, né? Porque é assim que eu aprendi, né? É assim que declara uma variável em Go. Tem que colocar o int. Então vamos executar para ver. Beleza, é int. Mas e se eu tirar? Será que vai dar certo ainda? Dá certo ainda. Porque o Go entende que, no caso aqui, é um int, é um número inteiro, né? Você tem um número aqui, ok, então é um número inteiro. E se eu colocar, então, vou colocar altura e colocar aqui 1.78, por exemplo. E aí eu estou fazendo ainda assim um reflect.typeof desse altura. Quem que é a altura? É esse cara aqui. Então vamos ver o typeof dele. No caso, fazer igual a gente estava fazendo antes, colocar float. Pode ser float 64 mesmo. Vamos executar isso aqui. Tá lá, ó, float 64. E se eu colocar float 32? Vamos ver? Float 32. E se eu tirar? O que vai acontecer agora? O que você acha que vai acontecer agora? Vamos ver? Ele colocou o float 64. Lembra que eu falei? Você pode usar o float 32 em números pequenos, se você achar necessário, ou diretamente o float 64. No caso, o Go, ele infere automaticamente o float 64 por via das dúvidas, porque você pode colocar qualquer número ali, de qualquer tamanho, no caso dos floats aqui. Legal? Então, fica a dica aí, ó. Por padrão, o Go ele já coloca o float 64, mesmo que seja um número minúsculo igual 1.78. Beleza? Mas o interessante é entender que eu não coloquei aqui o float 64, o float 32. Quando eu coloquei idade, eu não coloquei que era int. Quando eu coloquei o nome, eu não coloquei que era uma string. E mesmo assim, ele reconheceu o tipo certinho. Ele reconheceu que o nome é uma string. Ele reconheceu que a idade é int. Ele reconheceu que 1.78 é um float. Seja 64, 32, não importa. Ele reconheceu que é um float. Então, o Go, ele tem essa dinâmica, tá? Você pode ou não inferir tipos, mas de qualquer forma ele vai fazer isso por você. Aí a gente ainda não chegou no ápice do Go de declarar variáveis da forma mais curta possível. A gente vai chegar lá e a gente vai usar dessa inferência de tipos que o Go tem. Vai ser em breve, tá bom? Em breve você vai aprender a trabalhar com a sintaxe mais curta possível de declarar uma variável e você vai ver que é muito interessante, tá bom? A gente, já adiantando, né, a gente não vai nem usar essa palavra aqui, ó. A gente não vai nem usar o var. Você vai ver que interessante que é, mas é um pouquinho diferente, beleza? Então, nessa aula é o que eu queria passar para vocês. Espero que você esteja gostando aqui do Golang. Então, nesse momento, você aprendeu a declarar variáveis da forma mais certinha, né?
mas você vai ver que tem formas também corretas, porém mais enxutas. Legal? Então até a próxima aula.